Frio aqui em Liverpool, agora quase meia-noite. Terminou há pouco o jogo aqui, essa classificação gigantesca do Paris Saint-Germain para cima do Liverpool. O Liverpool, ex-campeão europeu, cai em casa nas oitavas de final, depois de ter terminado a primeira fase, a fase de liga, com a melhor campanha, né? 8 jogos, 7 vitórias, parecia um Liverpool avassalador. E na semana passada lá em Paris já tinha sucumbido, já tinha sofrido muito contra o PSG, venceu assim, numa pura sorte, um gol do Elliott no finalzinho da partida. E aqui deu para ver que a situação do Liverpool seria muito complicada. O PSG não veio para se defender, não veio para jogar por uma bola. O PSG veio para fazer o que ele está fazendo ao longo dessa temporada. Se impor diante do adversário, seja ele qual for. E contra o Liverpool foi assim que a partida aconteceu. O Liverpool até começou melhor o jogo. As primeiras chances acabaram sendo do Liverpool, o Salah começou muito bem, mas o Nuno Mendes, que partidaça fez o Nuno Mendes. Ele tinha o Salah e o Alexander-Arnold contra ele para defender. E no primeiro tempo, principalmente, todas as vezes que ele ganhava a dividida, ganhava a bola, ganhava a jogada, o Luiz Henrique apontava para ele e batia palmas como uma maneira de incentivar, porque, cara, era complicado você ter Salah, possivelmente o melhor jogador do mundo na atualidade, o Alexander-Arnold, veloz, a gente sabe da capacidade, do potencial que tem o Arnold. Contra o Nuno Mendes, ele foi muito seguro e dominou aquele lado ali no primeiro tempo. Pois bem, o Dembélé, que vive uma fase incrível, o Dembélé tem 29 gols na temporada, sendo que 21 foram marcados em 2025. Ele cresce demais de produção. E vamos lembrar aqui no começo, lá na fase de liga, na partida contra o Arsenal em Londres, o Dembélé acabou sendo barrado pelo técnico Luiz Henrique, eles tiveram uma discussão por problema de disciplina, mas o cara se encontrou no time, se encontrou, encaixou no esquema do Luiz Henrique e principalmente em 2025 tem conduzido no colo a equipe do Paris Saint-Germain, tanto no Campeonato Francês como também na Liga dos Campeões. Que partidaça fez o Dembélé. A partir do gol, o Liverpool acordou, tentou reagir, foi para cima, criou algumas oportunidades. No segundo tempo, até 2 bolas na trave, acertou o Liverpool. A bola parecia que não ia entrar, passava por cima da linha. Torcida aqui no Anfield sofrendo demais, angustiada porque as coisas não estavam saindo como planejado. E aí veio a prorrogação, o PSG voltou melhor para essa prorrogação, teve mais oportunidades de marcar, parecia até mais inteiro fisicamente do que o Liverpool, né? E o Liverpool, se a gente fizer uma comparação o campeonato inglês com o campeonato francês, o campeonato inglês muito mais físico, muito mais contato, o embate é muito maior do que no campeonato francês, mas fisicamente parecia que o PSG estava melhor. Até porque o PSG chega nessa fase da temporada com todos os jogadores à disposição. O Luiz Henrique tinha todo mundo à disposição. Ninguém no departamento médico. O Liverpool tinha 3 jogadores do departamento médico, alguns que estavam voltando, como o Gakpo, por exemplo, atacante holandês, 2 jogos fora, voltou justamente nessa partida, voltou na prorrogação, tinha alguns minutos, a galera terminando de arrumar aqui os equipamentos de outras emissoras passando aqui atrás, e é isso. E aí foi para os pênaltis. Depois um 0-0 na prorrogação, o placar de 1-0 do tempo normal foi mantido. Nos pênaltis, o Donnarumma se redimiu. Aliás, o Donnarumma, que em outras épocas, outras ligas dos campeões passadas, já entregou a paçoca, foi responsável, inclusive, por uma eliminação contra o Real Madrid. Quando precisava muito do Donnarumma, ele entregou muitas vezes, é bem verdade, mas hoje ele foi enorme. Hoje ele não deixou passar nada. Os portais franceses já colocam o Donnarumma como o herói da noite e ele foi, pegou 2 pênaltis. As cobranças foram feitas bem em frente à torcida do Paris Saint-Germain. Não sei se isso trouxe algum tipo de motivação para ele também, mas que partidaça, hoje ele se redimiu. Hoje o Donnarumma mostrou o Donnarumma que a torcida do PSG tanto queria, tanto esperava desde que ele saiu do Milan e fechou com o clube de Paris. Oscilava sempre muito, né? Altos e baixos, segurava as bolas mais difíceis, algumas bolas fáceis ele deixava passar. Hoje nada passou, Donnarumma pegou até pensamento e não sei como é que ficou a eleição de melhor jogador da partida, não sei se foi dado para o Dembélé, que fez o gol, não sei se foi dado para o Donnarumma, mas se for para o Donnarumma, justíssimo, porque ele realmente parou esse ataque do Liverpool. O PSG cresce agora na Liga dos Campeões, vai pegar
muito provavelmente nas quartas de final, o Aston Villa. O Aston Villa joga nessa quarta-feira contra o Clube Bruges, mas venceu o primeiro jogo lá na Bélgica por 3-1 e agora decide aqui na Inglaterra essa vaga. Ao que tudo indica, o Aston Villa também vai passar e aí PSG e Aston Villa. O jogo é jogado, o lambari é pescado, tem muita coisa para acontecer, mas se a gente visualizar o momento da temporada, depois dessa vitória maiúscula do Paris Saint-Germain aqui também, dá para a gente apostar os 90% que o Paris Saint-Germain já está com um pezinho na semifinal. Coloca o Paris muito favorito diante do Aston Villa, se o Aston Villa de fato confirmar essa classificação, e o Paris Saint-Germain talvez jogue o melhor futebol dos últimos 10, 15 anos. Acho que nem quando o PSG foi para a final da Champions em 2020, aquele time que tinha Neymar, que tinha Mbappé, não acho que jogava tanta bola, não estava tão entrosado, jogando tão direitinho, tão encaixado como está esse time do Luiz Henrique. O Luiz Henrique precisava de tempo, deram tempo a ele e agora ele está mostrando o trabalho. Não tem uma grande estrela nesse time, não tem uma grande estrela nesse elenco, isso saiu de cena. O PSG parece um clube mais quieto internamente agora e que trabalha mais também. Todo o mérito do Luiz Henrique nessa questão. Foi ele que disse nas vésperas do clássico, na véspera do jogo aqui, que era uma partida muito difícil de preparar o jogador, porque havia uma desvantagem e o PSG tinha que estar 100% focado, não 105%, porque aí poderia ser um exagero, eles poderiam acabar se perdendo por isso, mas 100% focado o tempo todo. Foi isso que aconteceu, o PSG 100% focado, os 90 minutos, a prorrogação, os pênaltis e a classificação merecidíssima. Mais do que isso, pela primeira vez, um time francês vem ao Anfield e sai daqui com uma vitória. Até então eram 7 jogos e todas as vezes o Liverpool havia vencido. Dessa vez deu Paris Saint-Germain. Salah bem abaixo do que a gente imaginava que ele poderia render na partida de hoje. Até fez o gol de pênalti, mas bem abaixo. Começou os primeiros minutos bem, depois sumiu. Vamos ver até que ponto isso vai impactar também no psicológico do Liverpool para a sequência da temporada. O time está bem na liderança do campeonato inglês, mas perder uma classificação na Champions em casa, depois de uma grande campanha na fase de liga, pode atrapalhar os planos e a estratégia de Arne Slot. Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Barcelona e Inter de Milão. Esses 4 estão garantidos já nas quartas de final. Nessa quarta-feira, as outras 4 vagas serão definidas e aí a gente já tem o caminho de cada um até Munique, no dia 31, para a grande decisão. É isso aí, galera. Valeu todo mundo que ficou até agora aqui no vídeo. Dá uma moral, deixa um like, se inscreve no canal para a gente crescer juntos por aqui. Valeu, abraço. E amanhã, quarta-feira, direto do Metropolitano, Atlético e Real Madrid decidem a vaga lá. Estarei lá em Madrid para acompanhar, trazendo vídeo para cá também, repercutindo como é que foi o Clássico de Madrid. Valeu, abraço, boa noite.